Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nós celebramos hoje a memória de Santo Tomás de Aquino. É muito bom estar de volta aqui com vocês aqui na paróquia, após um período de retiro, um período de recesso na casa dos pais. É muito bom estar de volta com vocês. E nós ouvimos o próprio Jesus hoje falar a respeito das blasfêmias contra o Espírito Santo, as quais não receberão o perdão dos pecados. O Catecismo Maior de São Pio X vai nos destacar 6 pecados contra o Espírito Santo. Esses 6 pecados seriam a presunção da salvação, ou o desespero da salvação, negar a verdade revelada, ou qualquer uma das partes da verdade revelada, como heresia. O quarto seria a inveja contra as graças que as outras pessoas recebem. O quinto seria a obstinação, permanecer no mesmo erro após ter recebido a graça de Deus, relutar e permanecer no mesmo erro. E o último desses 6 seria a impenitência final, ou seja, mesmo diante de tudo, negar o amor de Deus. São Pio X destaca esses 6 pecados ou blasfêmias contra o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que é o próprio amor de Deus derramado nos nossos corações. Negar o Espírito Santo é negar o próprio amor de Deus em nossas vidas. Pois bem, Santo Tomás de Aquino, o santo que nós celebramos hoje, é conhecido por alguns títulos. Logo na sua canonização, no século XIV, ele é conhecido como doutor comum ou doutor universal, tendo como mestre a ser seguido em toda a teologia. Mais adiante, no século XV, ele é denominado por Santo Antonino, um santo na época, lá em Florença, um bispo, por doutor angélico. E esse título, destacado sobre Santo Tomás de Aquino, que no Catecismo, em inúmeras outras citações, nós vamos ver lá Santo Tomás de Aquino como doutor angélico, nos faz lembrar, diante da sua própria vida, aquilo que a teologia, aquilo que são os ensinamentos de Deus para nós, que não são somente teorias a serem seguidas, como por exemplo, aquilo que o Catecismo, como eu citei agora, aquilo que o Catecismo de São Pio X nos diz a respeito dos pecados contra o Espírito Santo, não são somente teorias a serem seguidas, que nós precisamos como uma lista de preceitos, isso pode, isso não pode. Claro, a moral católica, os preceitos são para serem seguidos, mas aquilo que Deus quer nos revelar supera toda a teologia. Diante da vida de Santo Tomás de Aquino, diante daquilo que foi a sua vivência cotidiana, aqueles que estavam mais próximos a eles, e os santos sempre tinham um amigo próximo, como por exemplo, quando nós vamos falar a respeito de São Francisco, muitas coisas nos são relatadas pelo Frei Leão, que era aquele que caminhava com São Francisco. E nós temos o Frei Reginaldo, que caminhava com Santo Tomás de Aquino. E ele dizia para nós, nos seus escritos, que Santo Tomás passava mais horas diante do crucifixo, diante de Jesus, do que até mesmo diante dos próprios livros, né? E se nós bem lembrarmos o salmo que nós ouvimos ontem, que a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, os preceitos do Senhor são precisos, sabedoria dos humildes. Então a nossa própria sabedoria vem de Deus. Então o título de doutor angélico, também diante da pureza, diante da santidade de Santo Tomás de Aquino, mas também pelo fato dele, a semelhança dos anjos, ter a própria sabedoria, a fonte de toda a sua inteligência, de todos os seus dons, vindas do próprio Deus.
Os anjos são aqueles que contemplam a verdade, contemplam o amor de Deus, contemplam Deus face a face. Então que nós, diante desse início de ano que ainda nós estamos vivendo, diante da nossa vivência cotidiana, possamos seguir o exemplo desse grande doutor, depois de São Paulo, depois de Santo Agostinho, esse grande pilar que nós temos na nossa fé católica como ensinamento a ser seguido, diante dele, que reconhecia que a fonte da sabedoria era o próprio Deus, que nós possamos apresentar tudo a Jesus, diante das nossas decisões, diante dos nossos planos, diante dos nossos questionamentos, diante de Jesus, diante do crucificado, essa sabedoria dos humildes, apresentar a Ele e pedir também a Ele a graça de iluminar com o próprio Espírito Santo o nosso intelecto, os nossos pensamentos, saber que a fonte de todo o nosso saber vem dessa contemplação, desse estar com Jesus. Pois bem, no fim da vida de Santo Tomás de Aquino, diante de Jesus, também relatado por Frei Reginaldo, em oração, a maioria de nós conhecemos já esse episódio da vida de Santo Tomás de Aquino, em que Jesus pergunta a ele: Tomás, diante de tudo aquilo que você escreveu muito bem sobre mim, o que você quer? E Santo Tomás diz a Jesus: eu só quero a vós, Senhor, e nada mais. Santo Tomás de Aquino escreveu mais de 60 obras a respeito de toda a teologia. E diante de tudo aquilo que ele escreveu, diante de todo o trabalho gasto, todas as horas doadas, tudo aquilo nada valia se ele não estivesse com Jesus. Nós temos outros exemplos disso, como por exemplo, Santa Teresa de Jesus, que após escrever um comentário a respeito do Cântico dos Cânticos, o seu diretor pediu que ela queimasse por obediência toda essa sua obra, e ela assim vai por obediência e queima esses escritos. E Santo Tomás de Aquino, graças a Deus, não queimou nada, ainda bem, mas diante daquilo que ele viveu, diante da sua obra, sem Jesus de nada valia. Então que nós possamos, auxiliados pela sua intercessão, reconhecer a fonte de toda a sabedoria, de toda a graça, é o próprio Jesus, a sabedoria encarnada. Apresentemos a Ele todo o nosso coração, apresentemos a Ele a nossa vida e peçamos a Ele, com coração humilde, com coração de criança, auxiliados pelos santos anjos também, podermos contemplar Jesus, podermos estar com Jesus e podermos reconhecer com coração bastante humilde, repito mais uma vez, que nós necessitamos dele, que é a fonte da graça, sem o qual tudo o que nós fizermos aqui, mesmo que sejam boas obras, nada tem valor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.